Agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero entregar algo do Senhor aqui. E eu quero que você fique atento aos comandos que Deus tem para a tua vida. Aleluia, hoje. Porque o Senhor vai falar de uma forma poderosa para contigo. E eu creio que o Senhor, aleluia, Ele vai revelar o que você precisa, aleluia, saber. Aleluia. Tem coisas, aleluia, que Deus não revela, porque ainda não é o tempo, aleluia, de nós saber. Mas aquilo que Ele quer, que nós fique sabendo, Ele fala. E você escute o que o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Deus é fiel. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Glória seja dada ao nome do Senhor. Voltou? Aleluia. É guerra. É peleja. Aleluia. Mas Deus está no controle de tudo. Aleluia. Voltou? Posso continuar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Me ajuda em oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ezequiel 17, versículo 24. Aleluia. Eu quero que você preste atenção nos códigos que Deus tem para você aqui, hoje. Porque Deus vai começar a falar contigo de uma maneira sobrenatural. Deus vai começar a falar contigo de uma maneira, aleluia, poderosa. O que Deus vai lhe entregar aqui, eu creio, aleluia, que será algo, aleluia, que você entenderá, aleluia, o que Deus tem com você. Ezequiel 17, 24, preste atenção. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu, o Senhor, eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu sou o Senhor que falei e eu cumprirei o que prometi. Você vê aqui, aleluia, que Deus está falando, aleluia, que todas as árvores ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. E que Ele derruba a árvore alta e faz crescer a árvore pequena. Eu estou falando aqui para um grupo de pessoas, aleluia, que são árvores pequenas. Eu estou falando aqui para um grupo de pessoas, aleluia, que são pequenas para muitos. Mas o Senhor manda dizer que você que é árvore plantada, porém pequena, existe um crescimento dele na tua vida. Existe um crescimento dele. Na tua história. Porque é ele quem dá crescimento. A árvore alta é ele que derruba. E a árvore pequena é ele que faz crescer. Eu quero dizer para você, que há um tempo de crescimento para a tua vida.
E este tempo de crescimento para a tua vida, aleluia, Deus vai te fazer o que é grande. Ai, no meio de árvores altas, aleluia. No meio de árvores, aleluia, que já tem um tamanho, aleluia, visivelmente, aleluia, grande. E ele fala assim, todas as árvores do campo ficarão sabendo, aleluia. O que Deus, ele revela para nós é que a grandeza dele sobre os projetos que ele tem com você é tão grande que ele faz, aleluia, questão, aleluia, de mostrar. Ele faz questão que elas fiquem sabendo. Porque tem pessoas que querem esconder. Tem pessoas que querem ocultar. Mas o Senhor manda dizer para você: ninguém esconde que eu, aleluia, quem eu quero mostrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz assim: eu faço com que as árvores verdes sequem. Aleluia. E eu faço as árvores secas ficarem verdes de novo. Isso aqui é mudança. Aleluia. O Senhor está dizendo aquilo, aleluia, que é infrutífero, eu faço frutificar. Aquilo que é infértil, eu faço ser fértil. Porque eu sou Deus de mudança. Eu sou Deus que trago mudança. Aleluia, para a tua vida, para a tua história. Tem gente que pode até olhar para você e dizer, aleluia, que você nunca mais vai voltar a ser, aleluia, verde de novo, porque você está seca, aleluia. Mas eu quero dizer que sobre o Senhor, sobre Ele, aleluia, Ele está o poder de lhe fazer, aleluia, frutífera novamente. E o interessante de tudo que ele diz assim, eu, o Senhor, falei, aleluia. Foi eu quem falei. Então eu velo para cumprir, aleluia, a minha palavra. Eu velo para que você viva na sua vida o que eu quero que você viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem árvores grandes. E quando o Senhor falou sobre essas árvores grandes, o Senhor começou a ministrar dentro de mim. Aleluia. Árvore grande. Pessoas grandes. Pessoas importantes. Aleluia. Árvores do campo. Aleluia. E o Senhor falava comigo e ele dizia, aleluia, eu faço eles verem, aleluia, a minha grandeza sobre a tua vida. Eu faço eles verem o meu poder sobre a tua história. Sabe por quê? Porque eu quero que eles saibam, aleluia, que eu faço você florescer de novo. Eu faço você viver novamente. Mas o que eu trago sobre a tua vida, diz o Senhor, essa mudança é uma mudança onde eu planto as minhas árvores à beira de rios, aleluia, aonde tem água para regar as suas raízes. Porque assim te diz o Senhor, vai ter água que vai regar as tuas raízes. Vai ter água que vai regar. E essa água que regará, ela não se acabará. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que vai te tirar da terra seca e vai te plantar, aleluia, aonde há água para regar as tuas raízes. Eu não sei se tu está entendendo o que Deus está dizendo. Mas o Senhor, ele bradava no meu coração e ele dizia, eu vou tirar ela da terra seca.
Orabaxerecalabas. Está findando. Orabacamanagasebre está esgotando. Enerquemicasobredeca. O teu tempo neste lugar. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: eu vou te plantar aonde há água que regue, aleluia, as tuas raízes. E o interessante é que quando eu falava isso, aleluia, eu tinha uma visão de uma transição de uma árvore. Como assim? Eu via uma árvore, ou de caçubrederebas, sendo, aleluia, tirada de um local e sendo plantada à beira de um rio, porque essa era a visão que Deus me dava. Eu vi uma árvore sendo tirada de uma terra seca, de um local seco, e sendo plantada à beira de um rio. E quando o Senhor falava assim: eu vou, aleluia, plantar em uma terra que vai haver água, o Senhor manda dizer: porque eu vou te arrancar de lugares secos, de lugares sem vida, aleluia, de lugares aonde tu foi impossibilitada, aleluia, de crescer, de frutificar. É nítido que Deus me mostra aqui. Aleluia, Ele tirando. Aleluia. E quando o Senhor, Ele falou assim: o tempo está se esgotando. Aleluia. O Senhor me mostrava o nome esgotado. Aleluia. Oraiaste canta a sobrecalabas. O Senhor me mostrava o nome esgotado. Aleluia. Sabe por quê? Porque este tempo, ele está se findando. Aleluia. É um tempo que está terminando. Que tempo é esse? Um tempo de escassez. Um tempo de terra seca. Porque o Senhor diz assim: por muito tempo ela viveu, aleluia, dentro desse tempo de escassez, aleluia, de querer, aleluia, chuva para molhar as suas raízes, e ela deparar com o calor da terra. Só que o Senhor manda dizer: eu estou te tirando daí. Eu estou te tirando da terra seca, da terra escassa, e estou te plantando em uma nova terra. E eu vou dizer o que Deus revela. Tem uma nova terra para os teus pés pisar. Tem uma nova terra para os teus pés pisarem. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, que esta nova terra, aleluia, é a terra, aleluia, que tu gerarás o teu milagre. O Senhor está dizendo: tu estás, aleluia, em um processo, aleluia, de prensa, de esmagamento. E o Senhor manda dizer para ti: eu quero que tu escreva os teus processos,
Porque quando tu lê, tu já vai ler, aleluia, de posse, de vitória. E tu se lembrará de onde eu te tirei. Porque tu já estará vivendo o cumprimento do que foi prometido a ti. O Senhor manda dizer para ti, pegue caneta e papel. Aleluia. E comece a escrever. Porque quem está te dando esta ordem é Deus. E por que que tu tem recuado? O que Deus tem falado contigo e tu já sabe, mulher. Que o Senhor tem falado isso dentro do teu coração. O Senhor tem te ordenado. Porque tem coisa que a tua memória apaga. E tu não se lembra. Mas eu quero que tu deixe registrado. Para quando tu olhares, tu saber do que eu fiz. E tu saber do que eu sou capaz. Porque quando tu começar a ler o papel, aleluia, que tu escreveu, tu entenderá que ali é o início. De onde eu vou te colocar. Porque muitas coisas tu já tem vencido. Quando tu lê, aleluia, os teus processos. Quando tu lê eles, tu já tem vencido muita coisa. E já tem alcançado outras. Tu pensa que tem coisas antigas. Que estão esquecidas por mim. É. Porque tu disseste assim, Senhor, faz tempo. Aleluia. E eu não tenho mais esperança. De viver. Eu não tenho mais esperança de realizar. E o Senhor manda dizer para ti, ative a memória. Aleluia. O que te dá esperança. Ative a memória. As promessas que eu te fiz. O que eu já cumpri. Para que você tenha força e coragem. E para que você permaneça firme. Para viver. Aleluia. O que eu decretei. Anaia sobre Calabás. Eu preciso entregar algo aqui. Aleluia. E é só para aqueles que acreditam. Aleluia. É só para aqueles que crêem. E é só para aqueles que querem receber. Aleluia. Eu via, preste atenção. Eu via como se fosse um caminho. Aleluia. E neste caminho, eu via esse caminho de terra. Aleluia. E eu via como se fosse moedas. Não tem essas moedas de 25 centavos, 50 centavos, R$1? E eu via como se fosse moedas nesse caminho. Era como se alguém estivesse andando e as moedas estivessem sendo perdidas, sabe? Aleluia. Eu quero que você entenda essa visão que Deus está me dando. É como se alguém estivesse andando e essas moedas fossem ficando pelo caminho. E eu vejo várias dessas moedas. Aleluia. Várias pelo caminho. E eu perguntei ao Senhor o que isso significava. Aleluia.
E essas moedas o Senhor falou ao meu coração e o Senhor disse assim: filha, aleluia, são perdas. Aleluia. São perdas. Aleluia. Que ficaram no meio do caminho. Ela perdeu muitas coisas no meio do caminho. Só que ela seguiu. Aleluia. Mesmo em meio às perdas, eu não vi uma pessoa. Eu via somente aquelas moedas. Então isso significa que a pessoa seguiu mesmo perdendo. Você está entendendo esse mistério? Aleluia. E ficaram várias coisas de valores no meio do caminho. Anari calaba sobre decai. Mas sabe o que é você ver aquelas moedas sendo juntadas? Orabaxere calabas. Sabe o que é você ver aquelas moedas sendo ajuntadas? Aleluia. Pois é. Você perdeu. Mas Deus manda dizer para você que Ele vai devolver. Orabaxere calabas. Você perdeu. Mas Deus lhe trouxe aqui hoje para dizer para ti: eu sou o Deus que devolvo. Eu sou o Deus que coloco nas tuas mãos. Aleluia. Eu sou o Deus que entrego. E sabe por que isso vai acontecer? Porque as perdas não te paralisou. As perdas não paralisaram você no meio do caminho. Você continuou seguindo. Você continuou caminhando diante das perdas. Aleluia. E o Senhor é Deus que irá honrar a tua fé. Aleluia. E Deus manda dizer para você: que não se preocupe. Que voltará para tuas mãos. Aleluia. E o Senhor manda dizer assim: eu sou Deus que restituo. Para muitos não tem devolução. Porque os cálculos são muitos. São grandes. E para muitos foi perdido. Porque quem te conhece hoje acha que tu vai ficar na mesma. Mas eu digo para ti que eu sou Deus, que vou devolver e vou colocar nas tuas mãos as moedas perdidas. Você sabe o que as moedas significam? As perdas. Estou falando espiritualmente. E o Senhor manda dizer para ti: eu vou aumentar a tua fé. Com a mudança que eu vou fazer tu viver. Tem coisas materiais, mas também tem coisas que foi perdidas espirituais e sentimentais. E o Senhor manda dizer aqui que Ele não faz nada pela metade. Meu Deus. Mas que Ele é Deus que devolve, viu?
E ele diz assim: não se preocupe não, porque eu trato com aqueles que diz que você perdeu a sanidade e o juízo. Você não precisa se justificar. Eu mostrarei. E sabe como é que eu mostrarei? Fazendo tu viver. Cumprindo. Fazendo tu viver. Cumprindo na tua vida as promessas. O Senhor diz: não abre a sua boca não para justificar. Para tentar, de alguma forma, aleluia, fazer com que eles acreditem. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, preste atenção, farei eles verem. Eu, o Senhor, o teu Deus, farei eles verem. Farei eles contemplarem. Diz o Senhor. Aleluia. Eu preciso entregar algo aqui. Oh, Jesus. E o que eu preciso entregar é algo muito forte que Deus me mostrou. Oh, Jesus. Eu vi um saco. Aleluia. Era como se fosse um saco de pano. Aleluia. Sabe quando você pega uma fronha, aquelas fronhas de travesseiro, e você abre assim e faz dele um saco? Não era uma fronha, era um saco só de pano naquele estilo. Aleluia. E eu via esse saco como se ele tivesse muitas coisas dentro dele. Mas eu não via ele aberto. Aleluia. Eu via esse saco fechado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu via uma corda fechando a boca desse saco. Aleluia. E eu vi essa visão aqui umas 3 vezes em seguida. Aleluia. E o Senhor começou a ministrar sobre esse saco que eu estava vendo. E quando o Senhor ele começa a ministrar, eu começo a me emocionar. Porque, como eu disse, eu só sei quando vocês sabem. E o Senhor falava comigo que esse saco, ele representava tudo que havia sido usurpado. Tudo que havia sido roubado. Tudo que havia sido tirado. E eu vi a boca dele amarrada com a corda. E se você pegasse ele assim, você via que estava pesado. E o Senhor disse: esse saco representa o que foi tirado, o que foi usurpado. Esse saco representa o que o inimigo tocou na vida dela. Tem coisas que a gente perde ao decorrer da caminhada, mas tem coisa que o inimigo usurpa, toma, coloca a mão e destrói. E o Senhor dizia: esse saco representa a usurpação. O que foi tirado, o que foi tomado. Aí o Senhor diz assim:
está dentro dele, está amarrado. Mas eu sou um Deus que hoje eu desamarro o que está amarrado e devolvo para ela o que foi usurpado e tirado dela. Você vai dar esse testemunho, preste atenção. Eu não sei quando é que você vai dar. Se é daqui um mês, se é daqui uma semana, eu não sei o tempo porque Deus não me revela. Mas o Senhor manda dizer para ti, anota esse dia. Porque aquilo que o inimigo tocou, aquilo que o inimigo tirou, aquilo que foi arrancado, aleluia, de você, Deus vai entregar, aleluia. Deus fará retornar. O Senhor manda dizer aqui, eu sou Deus que estabeleço sobre a tua vida um tempo de restituição. Eu sou um Deus que estabeleço sobre a tua vida, aleluia, um tempo de devolução. Ó, tá muito forte a presença de Deus aqui. Aleluia. Devolução. É tempo de devolução. Eu via um envelope escrito de caneta azul. Porque eu vou dizer do jeito que Deus me revela e mostra. Não tem aqueles envelope branco? Aleluia. Eu via daquele. E eu vi o nome Devolução de caneta azul. E o Senhor dizia assim: eis que eu, o Senhor, trago sobre a vida dela um tempo de devolução. Aleluia. Tem algo teu na mão de quem não é para estar. E Deus manda te dizer, meu Deus, que vai devolver. Rabadagacharabas. Que vai devolver. Oh, rabacaba cheia daia sobra, nagia sebria dai. E o Senhor diz assim, é nagia sumianto camarra sebria. Você verá com os teus olhos acontecer. Aleluia. Você verá com os teus olhos acontecer. E o Senhor manda dizer, eu ainda não dei a última palavra em relação ao caso e tu sabe qual é. E digo para ti que eu irei fazer um reboliço. Hanai calabaxeria das. E a managasérica managa sobre decai. Porque quem dá a última palavra e quem determina o final da história não é o homem. Quem determina sou eu. E eu ainda não determinei sobre este caso e esta situação. Eu não dei o veredito e nem a minha sentença. Anari calabaxé. Diz o Senhor, meu Deus. Aleluia. Deixa eu dizer aqui algo que Deus, Ele falava comigo aqui. Aleluia. Quando o Senhor falava sobre devolução,
o Senhor trazia ao meu coração a história de Jó. E todo mundo conhece aqui a história de Jó, aonde Deus o restitui em porção dobrada, 2 vezes mais. E vocês sabem que muitas coisas de Jó foram tiradas. Aleluia. Só que quando Deus, ele começa a agir na vida de Jó e a restituir aquilo que tinha sido tirado dele, o Senhor dá em uma proporção maior, 2 vezes mais. Aleluia. Por diversas vezes, aleluia, o Senhor já te entregou esta palavra. E o Senhor manda dizer para ti que Ele está confirmando na tua vida e na tua história mais uma vez essa palavra. Ele diz para ti que Ele vai colocar nas tuas mãos. E que Ele vai restituir. Aleluia. Você vê que o inimigo, ele atravessa ali no meio. E vai se queixar sobre Jó. E o Senhor permite ele tocar em tudo que Jó tinha menos na vida dele. Aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, que assim como Deus restituiu, levantou Jó do pó e da cinza, o Deus que vai se manifestar na tua história é o mesmo que se manifestou na história de Jó. Aleluia. É o mesmo que levantou ele. E você vê que Jó também adoece, porque a saúde dele foi tocada. Mas quando o Senhor restitui tudo. Aleluia. Ele foi ferido com chagas e se coçava com um caco de telha. Aleluia. Quem era para orar com ele e apoiar, não apoiou. Que foi os amigos. Aleluia. Só que é na hora da angústia que nós conhecemos. Aleluia. Quem de fato são conhecidos, amigos e irmãos. E o Senhor manda dizer para você, remanada sobre de calaba. Hoje, de fato, você sabe quem são. Anarca leba cheia de calaba. Aleluia. Porque está em um momento é uma coisa, mas está em todos os momentos, independente da situação, é outra. Mas foi necessário para que você abrisse os olhos e entendesse o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. E em todas as áreas Deus te provou. Só que já não fica prostrado. Aleluia. Ele se ergue. Ele se levanta. E Deus muda a história e a situação dele. O quadro. Orabash, erecalabas. A Bíblia diz que o justo pode cair, mas ele não fica prostrado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não vai ficar prostrada. Que você não vai ficar no chão. Que você não vai servir de tapete. Foi uma fase, um momento, uma provação. Aonde ele passou e foi aprovado.
o Senhor manda dizer, assim também vai ser na tua vida. Porque o Senhor diz assim, a fase está terminando. E eu, aleluia, estou dando aprovação. Estou dando aprovação. É náguia sobre derrar. Irei te levantar do pó e da cinza. Mas prostrada, diz o Senhor, tu não fica. Aleluia, no chão tu não fica. E tu não vai ser tapete para o inimigo. Porque quem pensou que iria te pisar, vai ter que desenrolar o tapete para tu passar. Vai ter que desenrolar o tapete para você passar. Porque assim diz o Senhor, há um desenrolar. Sobre a tua vida. Aleluia. E sabe o que acontece? Aleluia. Em meio à prova de Jó, sendo acusado injustamente pelos amigos, ele tem que orar por eles. Quando ele ora, o Senhor muda a sorte de Jó. Vai ter situações que vai ser necessário você orar por quem lhe feriu, quem lhe machucou. Porque quem vai estar se liberando é você. Perdão não é sobre o outro. Perdão é sobre nós. Aleluia. Quando nós não perdoamos, quem fica preso é nós. Quem fica amarrado é nós. Aleluia. O perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver conosco. Com nós mesmos. Ai, mas não foi eu que fiz. Ai, mas foi... Não quero saber, perdoe. Siga sua vida, saco da poeira e vai, minha filha. Ele ora. E através da oração, Deus muda a sorte dele. Eita. Sabe o que é que o Senhor estava falando comigo aqui? Aleluia. Preste atenção neste código e neste comando. O Senhor está dizendo assim para você. Aleluia. Eu vou colocar você de frente de pessoas que lhe machucaram, que lhe feriram. Preste atenção, porque quando isso acontecer, tu se lembrará deste dia. Aleluia. E você vai orar. Aleluia. E você vai liberar a palavra de bênção. E através dessa ação, diz o Senhor, cadeias, amarras, serão quebradas, destruídas no mundo espiritual. Tu vai ouvir um barulho e tu se lembrará. Como se fosse de correntes sendo arrastadas. Preste atenção. Porque o Senhor manda dizer para você. Aleluia. Que você é diferente. E que você tem que amar. Como Jesus amou. Ora, a sorte dele é mudada, a história dele é mudada, o quadro é mudado. Deus manda dizer para ti.
que a tua vida vai ser mudada, que Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado. Aleluia. Restituir o que precisa ser restituído. Meu Deus. Eu preciso entregar aqui algo. Aleluia. Que o Senhor está me mostrando. Desde quando eu falei, aleluia, sobre o quadro. Que Deus vai mudar o quadro. Sabe qual era a visão que Deus me dava aqui? Aleluia. Eu vi um quadro na parede. Só que eu via esse quadro, aleluia, ele virado. Em vez de estar do lado certo, estava o contrário, do lado errado. E eu tive essa visão desse quadro. Aleluia. 2 vezes em seguida aqui. Toda vida que eu falava quadro, eu via em visão, aleluia, um quadro na parede. Emborcado. E eu fiquei sem entender o porquê dessa visão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falou para mim assim: tem muita coisa na vida dela que está virado. Aleluia. Que está virado. Mas eu sou o Deus que vou desvirar o que está virado, o que está emborcado. Ou seja, tem muita coisa que não está correta, não está certa. Não está como é para ser. Mas eu sou o Deus que vou arrumar. Eu sou o Deus que vou desemborcar. Meu Deus. Eu sou o Deus que vou ajeitar, Jesus. Tem quadros aqui, meu Deus, que estão sendo desemborcados, que estão sendo desvirados. Pela mão do Senhor. E o Senhor manda dizer, olha eu aí, aleluia. Olha eu aí, aleluia. Desemborcando, olha eu aí arrumando, porque eu sou Deus que arruma. Quem olha vê que tá no lugar, mas não vê como tá. Tem coisas que você observa e você olha assim, nossa, tá tudo no lugar. O quadro estava no lugar. Na visão que Deus me deu, porém estava emborcado. Quem olha, vê, parece que tá tudo bem, mas não tá. Mas o Senhor manda dizer, que Ele é o Deus que arruma. Meu Deus. Que Ele é o Deus que conserta. Meu Deus. Que Ele é o Deus que ajeita. E o Senhor manda dizer assim, tem coisas que estão fora do lugar. Mas não se preocupe não, meu Deus. Aleluia. Que eu vou colocar no lugar. Que eu vou colocar aonde deve estar. Eu sou Deus que vou arrumar o que está bagunçado. Meu Deus. Eu vou colocar no lugar o que não está no lugar.
Hanaia sobrecamia. Porque eu sou Deus. Aleluia, que vejo o que para muitos passa por desapercebido. Orabaxere calabas. Mas eu, Senhor, contemplo. E eu vou desvirar, diz o Senhor. Eu vou desvirar, diz o Senhor. Muita coisa na tua vida que está virada. Aleluia. Eu vou desvirar, diz o Senhor. Se prepare. Aleluia. Eu preciso entregar algo aqui. Aleluia, que Deus, aleluia, me mostrou. Deixa eu entregar logo a visão que Deus me mostrou. Aleluia. Eu via como se fosse uma partilheira dessa aqui. Tá vendo aqui atrás, ó? Eu via como se fosse uma partilheira dessa. Só que quando eu olhava, ela estava empoeirada. Eu via como se fosse aquele pó fininho. Aleluia. E o Senhor falava assim: filha, aleluia, tem coisas que na vida dela estão empoeiradas. É como se tivesse ali há muito tempo. Aleluia. E ela se esqueceu. Só que eu sou um Deus que vou limpar a poeira. Eu sou um Deus que vou organizar. Eu sou um Deus que vou tirar o que, aleluia, não se usa mais da partilheira. E vou limpar. Vou tirar o quê? O que não se usa mais. O Senhor está dizendo: eu vou tirar o que não agrega. Aleluia. Eu vou tirar o que não convém. Orabaxere calabas. Aleluia, porque eu vou limpar da vida dela o que precisa ser limpo. Oh, Jesus. Porque tem coisas que precisam ser limpo, diz o Senhor. E outra coisa que o Senhor me falou. Aleluia. Deus vai trazer verdades que precisam, aleluia, serem reveladas. Deus vai trazer verdades, glória a Deus, que precisam ser reveladas. E quando o Senhor falou isso comigo, aleluia, no processo de Jó, ele descobriu, aleluia, o que os seus amigos pensavam sobre ele. Porque tem coisas que Deus só revela no meio do processo. Aleluia. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia: tem coisas que ela precisa saber. Meu Deus. Anaia sobre tem coisas que ela precisa saber. Tem verdades que ela precisa saber. Anaia sobre. Ele descobriu o que os amigos pensavam. Ele descobriu a verdade. Aleluia. Sobre eles. E tem coisa que o Senhor manda eu te falar. Orabaxeca managas. Que Ele vai fazer você descobrir. Aleluia. E Deus manda dizer: prepare o seu coração, fortaleça o seu espírito para você não se entristecer. Eu prefiro, aleluia, que você saiba da verdade, diz o Senhor, do que deixar você enganado com a mentira. Porque eu sou Deus que vou revelar, diz o Senhor, verdade
que você precisa saber. Você vai ficar sabendo. Deus vai desenrolar. Aleluia. Deus vai desenrolar tudo. E será logo. Diz o Senhor. E sabe o que é que o Senhor manda dizer para você? O Senhor manda dizer assim, não se espante. O Senhor manda dizer assim, não se assombre. Mas no meio deste processo, eu vou revelar para ti, diz o Senhor. O que tu precisa saber. Todas as verdades que tu precisa saber serão mostradas a ti, diz o Senhor. E o Senhor diz assim para ti: você não vai ser enganada por mais ninguém. Mas eu vejo Deus visitando teu coração aqui. Meu Deus. O Senhor me mostra. O Senhor me mostra visitando teu coração. Sabe por quê? Porque tu não vai se surpreender. Meu Deus. Aleluia. Porque Deus, aleluia, vai te preparar. E tu não vai sentir, aleluia, tanto. Porque hoje, Deus começou a trabalhar. Aleluia. Dentro desta situação. E o Senhor manda dizer, minha filha, haverá verdades que chegarão até você. Porque você ficará sabendo. Aleluia. Eu quero lhe mostrar porque é um tempo aonde eu, Senhor, aleluia, a selecionei. Aleluia. É um tempo aonde eu, Senhor Jesus, a separei. É um tempo aonde eu, aleluia, te darei discernimento para que tu compreenda. E para que, aleluia, você venha liberar. Porque você vai liberar. Porque eu, Senhor, tenho grandes coisas para fazer na tua vida. E uma delas, aleluia, é que você, aleluia, não será enganada. E saberá de tudo o que está em oculto, diz o Senhor. Aleluia, amém? Glória a Deus. Até aqui Deus me passou.